Meu nome é Diogo. Eu queria aproveitar o fato de estarmos em Brasília e fazer uma pergunta sobre José Guilherme Melchior. É sabido que o senhor teve uma relação intelectual muito próxima com ele prefaciou o seu... Sabe, eu não consegui ouvir, não. Sobre isso, faz melhor no coisa. Perdão. Está ouvindo? Perdão. Eu queria aproveitar o fato de nós estarmos em Brasília e fazer uma pergunta sobre José Guilherme Melchior. É sabido que vocês tiveram uma relação intelectual próxima, ele prefaciou o seu primeiro livro e no livro Os Deuses de Hoje há um poema que trata dele, Indesejado. A Indesejada, né? Pois. Então, se o senhor pudesse falar um pouco sobre a sua relação intelectual com ele, o papel do Melchior na cultura brasileira e como a cultura brasileira perdeu... Uma das pessoas mais inteligentes que já nasceram nesse país, não é? O Zé Guilherme Melchior, o Zé Guilherme éramos praticamente da mesma idade. Foi uma sorte nessa época, éramos bastante diferentes, mas éramos três pessoas muito espivitadas e muito, como é que eu vou dizer, cada um na sua área, mas tínhamos um traço em comum que éramos realmente muito audaciosos, né? O Glauber, que era o mais velho de todos, o Glauber era de 39, eu era de 40 e o Zé Guilherme de 41. Mas entre o Zé Guilherme e eu a diferença era de praticamente 4 ou 5 meses só. Eu era de novembro e ele era de 22 de abril. É uma pessoa realmente extremamente inteligente. Aliás, eu fui professor há muitos anos na Europa, lá, convivi com o que havia de mais sofisticado na Inglaterra. Os alunos que chegavam em Oxford, a turma que chegava por lá, mas gente sofisticadíssima, mas eu raramente vi gente tão inteligente quanto o Zé Guilherme. Quer dizer, tão rápido, tão capaz para começar, como é que ele arranjava tempo para ler aquilo tudo, né, que ele lia? É uma coisa impressionante. Não é que ele lesse mais rápido do que ninguém, mas ele lia praticamente o tempo todo. E lia com muito espírito seletivo. Foi um dos maiores críticos que nós tivemos, crítico de cultura, não só crítico literário, crítico de cultura. E como acontece com muitos deles, muitos dos nossos escritores, foi ser diplomata. O que viveu numa época muito difícil mesmo, porque é aquela época do golpe militar, da ditadura, naqueles primeiros tempos, uma grande confusão. Você veja como é que o Glauber acabou, né? Mal, porque havia uma cacofonia muito grande, né? Ninguém era a favor da ditadura, mas também não quer dizer de ditadura nenhuma. Então não se era a favor nem daquela ditadura que ele estava, nem de luta armada, nem de coisa nenhuma que fosse substituir simplesmente uma tirania por outra. Bom, o Zé Guilherme venceu esse problema aí, despedaçado nessas duas coisas. E de nós três aí, desse trio, era o único, assim, digamos, ele era o único que fazia parte da elite branca, como diria o governador de São Paulo. Era o único realmente filho de elite abastada, aquela coisa toda. De família tradicional, o Glauber era, enfim, praticamente um mameluco, né? Se comportava como em todo caso. O Zé Guilherme era uma pessoa de classe média, bem média mesmo. E quem tinha todas as regalias era eu, era uma coisa engraçada. Que foi quem mais durou, e quem, talvez por isso, né, dizem que sei lá o quê. O fato é que, na verdade, foi, de nós quatro, de nós três, foi quem, o destino até então, tem sido até agora, o menos trágico dos três, porque a vida de Glauber foi muito trágica, no final das contas. O Zé Guilherme também morreu aos 49 anos daquele câncer, e deixar uma obra que deixou, uma obra impressionante, porque a partir dos 35 anos de idade, toda ela foi escrita em inglês, publicada lá na Inglaterra, toda ela. Antes já havia livros publicados em francês, mas isso era outra história, porque era um livro de formação. A partir daí, livros importantíssimos, inclusive traduzidos em várias outras línguas, como, por exemplo, o livro sobre Foucault, O Terrorismo de Cátedra, de Praga a Paris, sobre o problema são livros de cultura mesmo, quer dizer, e ele teve uma influência
que eu testemunhei, eu vi muito bem isso. Eu era um mero professor, um poeta, um professor, etc. Mas o José Guilherme era uma força da vida cultural, do debate de ideias do continente europeu a partir de meados do século dos anos 70. Né? Parece já outro século quase, né? 30 anos atrás. Ele, morreu, e aqui neste país que é admirável sob tantos aspectos, esta corja sem vergonha que aí está, a começar pela USP, não é? Essa Rive Gauche de Tietê, essa porcaria, eles fazem tudo para negar a existência do Zé Guilherme. Quer dizer, eu cheguei a dar uma longa entrevista quando ele fez 10 anos de morte para o caderno Mamais da Rolha de São Paulo, né? E quem me entrevistou foi esse cretino aí que hoje em dia fala pelo primata presidencial, como é que é o Singer, como é que chama? Não é isso? Ele fez essa coisa toda, ele fez muitas perguntas assim, um rapaz muito educado, muito bem arrumadinho, parece aquelas azeitonas recheadas, né? Pois é. Mantidas naqueles vidros transparentes. Bem, esta coisa, filha da mãe, tudo o que eu disse a favor essas coisas que você deu aqui, né, não saiu nada disso. Foram procurar tudo que podiam dizer com o Zé Guilherme, não tem nada para dizer com o Zé Guilherme. Abafou, matou a pau e pronto. Quer dizer, um garoto lá da Tijuca, né, que não tinha nem sequer ninguém para ele, porque já tinha vários escritores da minha família, né? Tem poetas satíricos desde o século XVIII, quer dizer, pelo amor de Deus, que eu consigo fazer alguma coisa de uma maneira assim tão espantosa. Mas o Zé Guilherme, quer dizer, acabou de sair ali, quase uma espécie de Machado de Assis desbotado, porque ele era muito branco, parecia um bicho de goiaba, né? Quer dizer, como é que ele foi, como é que ele conseguiu tudo isso? E essa corja, filha da mãe, esses safados, essa gente desprezível, nojenta da USP, da Folha de São Paulo, da Companhia dos Caretas lá, essa coisa, essa gente tapa o negócio como se o Zé Guilherme não existisse, não tivesse existido, como se não fosse uma glória nacional. Ele teve que concorrer 2 vezes à academia para poder ser eleito. É claro que ele era muito monstro. Quem é que concorreu com ele? Uma pessoa certamente de muita qualidade, mas aqui elegeram um cretino do Bernardo Welles para a academia em lugar do Dr. Juscelino. Foi a única eleição que o Dr. Juscelino perdeu, foi para Bernardo Welles, como você sabe. Quem é Bernardo Welles? Vocês sabem quem é Bernardo Welles? Alguém sabe? Acho que nem em Goiás mais sabem, né? Quem é Bernardo Welles, se algum dia se soube. Pronto. Então o Zé Guilherme foi um dos gênios que esse país teve, deixou uma obra importantíssima que eu me pergunto por que ainda não está na Aguilar, toda ela traduzida para português, colocada em português. Eu já me prontifiquei a fazer aquela tradução toda, né? Traduzir tudo, para que aquilo possa estar na Aguilar, porque é uma das... quer dizer, o que aquilo tem de inferior à obra de José Veríssimo ou de Silvio Romero? Ao contrário, né? Nada se inferior, ou mesmo de Gilberto Freire, ou mas essa história, isso aqui, nesse sentido, não é bem um país. É um leilão em que a vaca ganha, compra o comprador, né? E acaba o leilão com a vaca possuindo tudo, né? E aí vai tudo pro brejo,